No sábado pela manhã, dia 17 de janeiro do ano de 2026, um grupo de intelectuais de variadas instituições interessados na história de Pernambuco realizou um périplo em homenagem ao político, escritor, jurista e abolicionista Dr. Joaquim Nabuco. Era uma homenagem aos 116 anos de sua morte. O evento foi iniciado com uma visita ao prédio na Rua da Imperatriz número 147, onde nasceu o homenageado, em 19 de agosto de 1849. Hoje nós estamos festejando a nossa cidade, o falecimento Joaquim Nabuco. Hoje é o 17 de janeiro de 2026 e Joaquim Nabuco está completando 16 mandou instalar uma placa aqui contando a história de Joaquim Nabuco, ou seja,
dizendo, segundo a que estava na placa, no segundo andar deste prédio, nasceu o grande abolicionista doutor Joaquim Nabuco, em 19 de agosto de 1849, e faleceu em Washington em 17 de maio de 1910, como embaixador do Brasil, sendo sepultado no cemitério público desta cidade, em 17 de abril de 1910, uma homenagem do município de 1900. Então, em 1911, essa rua estava em festa, todos com bandeiras bonitas, galanadas, e teve então um deputado estadual, o nome dele era Arthur Muniz, que fez então uma explanação com relação à história de Joaquim Nabuco e Pernambuco. Então, estava todo aqui, tinha 3 bandas de música tocando naquela oportunidade, nesse evento aqui. Depois, o grupo partiu para o cemitério de Santa Maria, onde visitou o túmulo de Joaquim Nabuco. E depois vieram para a parte 13 de maio, naquele que se chama já 13 de maio, e fizeram também uma oração e uma explanação em relação a essa data no município. Então, a gente está repetindo aquele feito de 1911. Nós apenas, quando saímos daqui, nós vamos passar na Praça do Nabuco para também homenagear e ver o monumento da Joaquim Nabuco, e depois vamos ao cemitério para que a gente possa conhecer o túmulo de Joaquim Nabuco para a comunidade. Então, essa era a intenção. E então a gente vai distribuir para o grupo esse manual que a gente fez com algumas informações, porque a gente compartilha e cada um da gente seja um emissário também dessa boa nova com relação a esse movimento que a gente tem que fazer pela cidade do município, verificando, sendo testemunho de grandes monumentos, de grandes feitos do nosso passado. Aqui mesmo, nessa diagonal, nesse prédio aqui, que era uma casa, nasceu o doutor Valdemar de Oliveira. Então, aí se encontra o que era o Valdemar de Oliveira. O Valdemar de Oliveira foi ele, quando sempre se trabalha na rua, mais. Bom, aí nós colocamos então, a partir dessa premissa aqui, alguém do Instituto, outra instituição, queira expressar também seu sentimento com relação a isso, nós colocamos à disponibilidade. Eu acho que o nosso barreiro já disse tudo que sem conseguir fazer para reforçar a preocupação do nosso patrimônio que precisa passar para a formulação. Porque aqui nós estamos na rua de Imperatriz, testemunha da degradação do centro da cidade. Isso daqui é identificado
Se o poder público, as pessoas que estão no poder público, pensassem efetivamente no seu da ascensão dos shoppings. E a gente não pode ir a liberdade, pode ser no shopping. O movimento comércio, né, gera desenvolvimento, vamos lá, aqui nós não vemos. Perdemos a ideia do planeta, né? Nós somos um polo municipal, você não tem tem grandes metas, vai resolvendo as coisas, os problemas vão acontecendo e aí as coisas vão se resolver mal. Isso daqui é pela cabeça que aconteceu, que aí nós começaram a sair, todo mundo aqui e olha, saiu do hospital, e a coisa foi degradando, somado a isso, a insensibilidade, o excesso de burocracia, falta de objetividade, o apoio federal da legislação, quando isso comportamento. A gente tem que formar o nosso comportamento. A gente tem que ter um olhar frustrado para a perseguição. Mas o que é que toma você tem um imóvel? Aqui. Uma cliente que proprietária de um imóvel, olha. E veio conversar comigo, eu pago 30 na época, 40 milhões de PTU, e o irmão voltar lá só tem isso. E se aquilo cair, ainda é eu fui atrás, tentar resolver. O que é que eu vi? O que é que eu encontrei? Não tenho o que fazer, não. E se cair a tudo. Quer dizer, você como patrimônio, não permite que faça a devida reforma, senão dentro daquele quadrado que é que você tem lá. Profissionais que cumprem rigorosamente a legislação e essa legislação ela determina a credibilidade. E o que é que o proprietário faz? Que não vai ter condição de fazer nada, porque o custo é muito alto. Estou falando de coisas assim, meio pragmáticas, coisas que eu vi. O que acontece? Você não está. Eu vejo aí eu estou vendo assim, criando alguém, agora, então, olha, chegou um ponto a confirmar, isso foi vendido por Jacques Montevideo, que na época, quando veio tentar resolver o problema da pista, ele informou, ele me disse, aí disse, eu tem jeito e tal, para entender, o IFAM, aqui em Pernambuco, ele disse, olha, o problema é tão grave que eu vou dizer o seguinte, que é o proprietário aqui do imóvel, que inclusive é uma pessoa com sensibilidade, ele tenta com todo cuidado
até havia duas eu estava querendo doar esse imóvel para qualquer um que quisesse aceitasse a imprensa de é uma coisa inconcebível, mas chegou a esse ponto. Então, eu já falei demais, eu quero que coloque isso aqui apenas na cabeça. E também pressionar. Porque você vê na Europa, os imóveis você você abre a porta, é uma sala. Você vê o resto do ar-condicionado, agora para lá de fora, está tudo. Até porque aquela parte não me interessava mais, não. Eu mantei então ele reforma, mas mantém. Então é isso. Olha, pessoal, desculpa, eu falei muito, mas eu sou como vice-presidente do Instituto vocês estão muito felizes, né, de participar desse evento. O Barreto falou que alguns esse evento é ainda maior do que eu já imaginava, né? A gente está resolvendo uma coisa espetacular que existe. Em 1911, isso se reveste realmente em uma indústria enorme, esse evento passado da história Obrigado. Meu nome é Juliana Barreto, sou arquiteta, sou pesquisadora do Laboratório de Urbanismo e Patrimônio Cultural da Universidade. Não sou prevista para falar, mas sempre tocar no ponto do patrimônio histórico, né? E coincidentemente também nós estamos desenvolvendo uma pesquisa dentro da Universidade do Departamento de Arquitetura e Urbanismo que está voltada para um diagnóstico participativo para a Rua Imperatriz, de modo que a gente possa indicar dentro do objetivo votações da contemporaneidade para poder Imperatriz. Então, quando a gente historicamente a formação da cidade do Recife, que a gente tem todo o contexto do antigo Recife portuário, e a expansão para o lado do continente, que a gente tem Caída de Antônio Paz, para a formação do bairro de Santo Antônio e São José, e exatamente a ocupação a oeste do Recife, veio para a formação da capital da Então, a gente pensa exatamente a gente começa com a mas em algum momento, no da ponte, a reconstrução, a indicação dela veio exatamente na direção da Rua Imperatriz, que ela foi concebida inicialmente como uma rua do Ateio. Então, essas edificações que a gente tem aqui são mais ou menos do início do século XVIII e XIX, que começa com a ocupação primitiva de sobrados até o espaço que hoje a gente tem como a Praça Marcial Pinheiro e a Igreja Matriz. E algumas dessas edificações da década de 30, 40 vieram a se tornar aquecimento que é a questão do instrumento de proteção do tombamento. Então, aqui na Rua da Imperatriz, embora a gente não tenha um tombamento completo da rua, patrimônio mas a gente tem o nível de proteção. E aí a gente tem tanto a igreja matriz como essa casa e um casario aqui.
encabeçamento da Aurora como monumentos históricos do IFAM. Então, só esse fato desses monumentos isolados faz com que toda rua tenha uma significância patrimonial. E aí, assim, ela desperta essa curiosidade por essa condição específica. Então, é natural que haja esses conflitos, né, entre as novas demandas de habitabilidade dos povos, uma tipologia específica de moradia de construção, e você tem hoje novas necessidades. Então, é natural que haja pela tipologia, pela morfologia das edificações. E é aí onde os profissionais, né, especializados e sensíveis na causa devem atuar para exatamente equilibrar esse desafio entre essas novas demandas e a condição do patrimônio. Então, assim, não é fácil. Eu acho que é importante esse evento pela situação histórica do imóvel, né, por essa data comemorativa e essa simbologia. E nesse momento, né, eu estudo para poder interagir. Porque eu acho que também o impacto importante é que, diferentemente dos pactos de Santa Cruz, São José e pactos específicos da Prefeitura, tem mais aberto com relação a esses novos formatos que estão muito culturais e recentes, né, esses escritórios de revitalização da Prefeitura, eles têm atuado muito em bairro de Santo Antônio, São José e bairro do Recife. Lá a gente não tem muito esse mapeamento dos proprietários dos imóveis, diferentemente da Vista Boa Vista, que você tem as pessoas que são pessoas que herdaram imóveis de suas famílias. Então, essa memória é muito importante para esse processo, né, de investigação com olhar para o futuro. Eu acho que aqui tem esse diferencial, né, e que isso fortalece os estudos e as propostas que de fato possam ser, né, promovidas no local. Então, acho que é importante que a gente, né, acho que a condição desse bom para hoje é uma condição assim, bastante triste, né? Porque ele é um símbolo exatamente desse processo de deterioração de décadas, né? E que a gente precisa ter esse olhar para de fato trazer de volta essa dinâmica mais adaptada a essas vocações importantes, né? Entendendo que existe hoje shopping centers, entendendo que existe hoje todos os comércios pela internet, né? Entendendo que a gente precisa também recuperar os espaços públicos das praças, das vias, de modo a trazer essa dinâmica. É um olhar assim, é um olhar ampliado e faça assim, né, ele está aqui participando disso, né, de estar nessa data histórica e que, né, tá aí com apoio para que a gente encontre da melhor forma. Primeiramente, eu queria agradecer esse evento importante. Infelizmente, a nossa cidade deprecia muito o nosso valor histórico. Eu fui criado na Boa Vista, todo dia recebo isso de uma forma negativa ou pessoalmente também recebo mais positiva. Passei por Frederico, nos anos 60, eu não cheguei a ele. Disfarçar a diversão desse ano. Todo dia eu fazia uma montagem, parei de fazer, porque começou a mudar. Então, deixar chateado. Todo dia que passava aqui, ficava própria loja, fechando. E a gente vê essa infecção é junto no Brasil. Eu estava falar, mas tudo vai para por exemplo, todos os remédios de demônio, nunca entendi. O pneu de Brevinho, o maior pneu de Brevinho que existe é lá, onde a antiga Primavera, chama-se na Baixa.
essa substituição. Essa rua aqui, ela foi uma dos filhos de homenagem do espaço da classe média. Mas eles ficam muito no pé e essa rua, os palcos. Aqui foi isso, isso aqui não existe história, eu espero Mas é um termo que chega perto de pessoas, gravando aqui, tudo isso no comércio, tem uma coisa que acontecer, comércio de bairro, não mudou completamente. Tem que mudar essa pessoal do CDN, e ali existe uma preocupação muito grande de digitalizar o processo de certificação do centro, não é só Recife, mas as grandes capitais, pelo menos do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, está tudo dentro. O comércio eletrônico levou o pessoal, e o comércio eletrônico e a comércio preservar as peças históricas, talvez uma nova vocação. E a vocação do comércio tradicional hoje é a companhia variada. O que tem agora, que tipo de solução é essa? Exatamente. Nós já pensamos em trazer o pessoal da Fulândia, fazer um centro comercial aqui, só o pessoal da Fulândia. Mas aí houve resposta do CDN de lá de Caruaru, de tal, que tendemos contato com o pessoal dos chineses, que será uma coisa fechada, sai Natal, é fechada. Nós não temos uma definição de vocação da que essa banda de não está bem a coisa, esse cara aqui já está definido que esse pessoal da estou até falando mas existe uma das coisas que não é da vida é moradia, trazer as pessoas para morarem no centro. A partir daqui você tem que ter uma representação obrigado e parabéns pela parabéns. Bem, nós agora vamos encerrar com a palavra do nosso vice-presidente, que vai falar. Tem várias pessoas preocupadas com a nossa história e com o nosso deixa eu falar isso dele, nós vamos fazer que ele nasceu as filhas todos fechando o comércio, mas cada vez mais está falando com as autoridades
Então, ele você se quiser, a gente pode deixar a descrição lá na Vai pra comprar? não está com a chave. Mas vai deixar vídeo pra ele? Não, assim, ele tudo agora o seguinte, Não vai falar nada não. é o seu green mark. Uma bolsa que nós temos. Eu não sei desse. Bom, nós vamos terminar essa solenidade e nós vamos para a praia para continuar nosso périplo e agradecendo já essa turma toda boa e no dia de sábado, com um calor tão bom, esteve aqui comigo. Muito obrigado.
Vamos dar início então à informação rápida sobre esse monumento. Esse logo que Joaquim Nabuco faleceu, então a imprensa, o jornal Diário de Pernambuco, principalmente, fez um trabalho muito bom para fazer uma subscrição popular. Então, as pessoas colaboravam, as instituições colaboravam, e ainda algumas prefeituras também dos municípios colaboraram para a confecção, a elaboração. Então, ele foi, essa praça aqui, naquele tempo, 1910, 1911, era chamada de Praça da Concórdia, ou Largo da Concórdia. E aqui, você conhece, existia uma escola aqui, nessa praça, e nessa escola funcionava o Instituto Arqueológico. Até que, em 1911, o prefeito da cidade do Recife disse: olha, vamos derrubar essa escola para que possa fazer uma praça mais grande. E aí derrubou o arqueológico aqui. Bom, ele, quando o arqueológico ainda fazia isso aqui, que mudou também, saiu para logo em seguida começou, depois que Joaquim Nabuco faleceu, começou então uma campanha para fazer o monumento. Esse monumento foi segundo as informações que eu tenho, e que esse monumento foi inaugurado no dia 28 de novembro de 1915 e que o autor da peça tinha sido Pedro Maior, que ele era maior. E era um tratamento mais e começou toda a não, também a pedra fundamental foi colocada. Uma pedra fundamental colocada. Mãe. Então, nós tem toda a discussão da peça. Foi uma arrecadação de recursos da cidade. Lava que estava com o braço partido, mas fizeram a restauração dele, eu tenho foto dele, mas com o braço, depois do seu braço, agora vai bater o braço. É perigoso. E assim, bom, alguma outra informação essa, tá? O alto. Vai botar? O alto. Esse camarada aí, eu lembrar. E agora nós vamos fazer uma fotografia básica de mais em cima, de mais embaixo.
colegas, nós vamos fazer agora um resumo do nosso périplo que começamos na Rua da Imperatriz. Na Imperatriz, onde nasceu, no número 147 atual, o nosso homenageado estadista do Império. Estadista do Império, abolicionista Joaquim Nabuco. Então, nós fizemos aquela visita ao prédio e discutimos alguns assuntos, alguns companheiros, alguns colegas fizeram sugestões com relação àquela Rua da Imperatriz e sobre o prédio também. Em seguida, nós fomos para a Praça Joaquim Nabuco, onde nós vimos um monumento, que foi um monumento custeado pela população de Pernambuco, com subscrição, que era o nome que se utilizava muito nos jornais daquele tempo, era a subscrição da população, das empresas e também de algumas prefeituras do estado de Pernambuco. Então fizeram aquele monumento que foi inaugurado em 1915. A gente também está agora nesse momento e fizemos também a visita ao painel de Abelardo da Hora, que retrata exatamente o assunto da escravatura. Os painéis com 4 etapas, desde que a chegada, o transporte dos navios negreiros até a libertação e também uma paisagem com Joaquim Nabuco. Pode passar. Seguidamente, então, depois daí nós fomos ao monumento e fizemos também uma descrição desse assunto e então viemos para o cemitério, onde nós estamos fazendo uma visita ao mausoléu onde está enterrado Joaquim Nabuco. Interessante que Joaquim Nabuco faleceu no dia 17 de janeiro e somente foi enterrado aqui em 17 de abril, porque ele veio dos Estados Unidos num buque de guerra, num navio de guerra que o governo americano colocou à disposição, veio para o Rio de Janeiro, teve todas as exéquias dele lá no Rio de Janeiro e depois chegou aqui e foi enterrado aqui também no dia 17, 18 de abril de 1910. Então, nós estamos aqui num monumento que, como já disse, foi uma subscrição da população e que foi feito também por e quando então aqui foi inaugurado também aqui o mausoléu em 29 de 11 de 1914. Aqui também nós estamos, Silvio Caldas, repetindo todo um procedimento que aconteceu em 1911, que os amigos dele e tudo, eles fizeram também, depois que fizeram a visita ao prédio onde nasceu Joaquim Nabuco, eles vieram para o cemitério, fizeram um depósito de flores e também houve a intervenção de 2 pessoas fazendo a fala dele, os discursos de 2 também amigos dele. Então nós estamos repetindo também esse ato e queremos convocar a nós que participamos de nossas entidades para que estimulemos também todos os amigos e colegas das nossas empresas, das nossas instituições, para fazerem visita aos monumentos de Pernambuco, às grandes instituições que nós temos aqui, belezas de instituições e que às vezes a gente se esquece de visitar e compartilhar com ele a grandeza de cada uma dessas instituições. Então nós estamos aqui, nesse último ato aqui, fazendo a homenagem a Joaquim Nabuco, que está aqui, presente aqui, e nós teremos também, queremos agradecer a todos os amigos, companheiros, colegas, que nos acompanharam nesse périplo,
que é importante, tão importante, quanto a história de Pernambuco. Muito obrigado e nós vamos fazer agora a nossa visita. Música